Fala galera, tudo bom? Tio aqui na área. Nesse vídeo a gente vai explicar como que a política pode interferir nas cotações das empresas que você investe na bolsa e no mercado como um todo, beleza? Então, depois da vinheta, você vai pegar tudo que eu penso sobre política e bolsa, mas antes, bota aqui o teu like nesse vídeo para reforçar o teu apoio ao canal do conhecimento. Vem comigo! Fala galera, beleza? Então, muita gente tem medo de investir no Brasil porque a política é muito perversa aqui. No próprio dia que eu comecei a fazer esse vídeo, a gente teve uma notícia muito ruim para quem defende a livre concorrência, o livre mercado e também os direitos do cidadão. Foi porque um juiz do Supremo Tribunal acabou limpando a barra de um ex-presidente que a gente teve aqui no Brasil e automaticamente a bolsa, que estava ali menos 0,8 no dia, acabou afundando, chegando aí a bater menos 3,5%. E por que que essas coisas acontecem, Tchuli? E será que os políticos entendem dessa dinâmica deles afetando a bolsa de valores? Porque os investidores entendem sim que isso influencia. Vamos entender primeiro um modelo de precificação muito famoso e comum no mercado, que é o CAPM. O CAPM, gente, ele trabalha a taxa livre de riscos mais o beta, que é o nível de intensidade que cada ação trabalha com referência ao próprio Ibovespa. Isso aí vai multiplicar um prêmio de risco do mercado e depois a gente vai somar o risco país. Toda vez que a gente tem instabilidade, tanto na política ou decisões que vão afetar as contas públicas do Brasil, esse risco país aqui, ele acaba se elevando, que acaba gerando um maior custo de capital para as empresas. E esse custo de capital é exatamente aquilo que desconta os valores futuros a valor presente, que é como a gente avalia projetos e empresas na Bolsa de Valores. Então, se um lado tem os governantes, os políticos, artificialmente estimulando a queda dos juros com TARP Program ou o próprio Quantitative Easing, que são partes da política fiscal e monetária na economia, a gente também tem os políticos fazendo barbeiragem, alterando até o que aconteceu no passado, e esse risco país vai aumentando. Então, de um lado, a gente tem política monetária, política fiscal diminuindo as taxas de juros, mas isso aqui é o mercado que gerencia o tal do risco país, tá? Primeiramente, vamos abrir aqui um grande parênteses para a gente entender o que é política monetária e o que é política fiscal. A política monetária é aquilo que o Banco Central acaba influenciando, ou com taxa de redesconto, ou com compulsório, que é quanto os bancos eles têm que manter dos seus depósitos nele e não podem multiplicar aí o capital que eles têm, né? Porque normalmente um banco ele multiplica 10 vezes aquilo que ele tem de patrimônio em forma de ativos para aumentar a liquidez do sistema. E a política fiscal é tudo que o governo decide gastar com a máquina pública. Então a gente está vendo aí no mês de março de 2021 o Banco Central americano, o Fed, Federal Reserve, falando que vai injetar 1,9 trilhões de dólares na economia através da política monetária, e a gente também tem uma possível conta vindo aí de mais de 1 trilhão de dólares para política fiscal. Por quê? O governo americano falou: vamos investir pesadamente em infraestrutura. Ou seja, melhorar as nossas rodovias, melhorar as nossas ferrovias, melhorar o saneamento, melhorar a capacidade de prover energia. Por quê? Essa infraestrutura bem colocada vai deixar as empresas americanas mais competitivas com o resto do mundo. Então, isso, além de estimular a economia, trazendo mais gastos por parte do governo, também vai deixar as empresas mais competitivas ao longo do tempo. Quando a gente olha para o Brasil,
A gente vê uma política monetária também expansionista, porque a gente viu os juros vindo de uma casa de 2 dígitos para os atuais 2%, mas é claro, o mercado não está concordando com isso nesse momento. Por quê? Porque os juros futuros estão indicando alta dos juros, ou seja, está existindo um conflito aí entre o que está acontecendo agora e o que o mercado está prevendo para o futuro. E a nossa política fiscal, ela é muito capenga, porque grande parte dos gastos do governo são comprometidos com o funcionalismo público. Então a gente não tem o que eles chamam de manobra para tirar do orçamento, por exemplo, de uma coisa para investir mais em energia, mais em estradas, mais em ferrovias. E é por isso que o custo do Brasil acaba aumentando cada vez mais. Nessa dinâmica de empresas grandes se beneficiando da maior burocracia do mercado, a gente tem aí um estímulo perverso. E para quem não entendeu por que as empresas grandes se beneficiam da burocracia e do custo do Estado, pensa só, quem é que tem mais capacidade de investir num time de advogados, num time de contadores para entender o imbróglio jurídico que é pagar imposto no Brasil? Uma empresa que tem milhares de funcionários, uma multinacional, ou uma pequena empresa totalmente enxuta? É claro que as grandes empresas vão se beneficiar porque elas têm escala para gastar com esse tipo de coisa. Isso acaba tirando a competitividade da própria economia brasileira, que também faz encarecer os produtos, porque são menos ofertantes. Isso acaba impactando lá na frente a inflação esperada para o país. E o que isso tem a ver com a Bolsa, tio Uli? Tem a ver porque, de um lado, a gente tem algumas empresas que se beneficiam disso e outras empresas que não tiram vantagem disso. Mas todo mundo acaba sendo afetado por essa expectativa maior de juros, essa expectativa maior de inflação. E quem paga isso é tanto o contribuinte, mas também o investidor. Só que isso acontece no curto prazo. Lembra, uma coisa que a gente não pode ignorar é que o avanço ele acontece, mas ele acontece num ritmo muito lento. Sugiro todo mundo aí ler o livro Factfulness. Esse livro foi escrito pelo médico que ajudou o Bill Gates a fazer a fundação dele, e ele mostra como que na racionalidade a gente viu grandes evoluções nos últimos 30, 40 anos em várias estatísticas que medem o desenvolvimento humano no mundo inteiro. Mas quando a gente olha dia a dia, emocionalmente, a gente ainda está focado naquelas pessoas que têm muitas necessidades. E é por isso que a gente vê essa visão conflitante entre o curto e o longo prazo, beleza? Mas o que eu sugiro para você? Entende que tudo isso que acontece na política, no final das contas, é só ruído. Ele é ruído porque ele não impacta diretamente as empresas, uma vez que elas são adaptáveis. As pessoas que fazem parte do corpo de talentos de uma empresa são adaptáveis. Ou seja, se a gente vê o trem vindo na nossa direção, a gente vai acabar se desvencilhando dele, beleza? Como que a gente se desvencilha desses projéteis que vêm na nossa direção, emitidos aí pelos políticos brasileiros? Tecnologia, criatividade, produtividade. Dá um exemplo aí. Antigamente, gente, a gente precisava caderninho, papelzinho para fazer, por exemplo, todo o trabalho do departamento pessoal de uma empresa. A partir do momento que o nosso amigo Bill Gates inventou lá o pacote Office, a gente conseguiu informatizar esses setores das empresas e elas acabaram ganhando muita produtividade. A próxima onda que eu vejo a favor das empresas é a internet das coisas. A gente vai ter vários mini computadores com inteligência artificial ajudando as pessoas a tomarem decisões e otimizando os recursos. No final das contas, isso vai diminuir o custo das empresas, aumentar a sua margem de lucro e, no final das contas, o preço de uma ação ele é baseado no quê? Nos fluxos de caixa do futuro trazidos a valor presente por uma taxa de desconto ajustada. E você que reclama, fala,
Pô, o custo de capital no Brasil é muito alto, o custo de fazer negócios aqui é muito alto. Essa taxa de desconto, que é o nosso risco, que também pode ser o nosso retorno esperado, quanto maior ele é, mais dinheiro a gente ganha. Por quê? Porque a gente está assumindo mais riscos. E uma das regras básicas das finanças, quanto mais risco eu assumo, mais retorno eu devo ter nos meus investimentos. Se a gente pegar o gráfico enfoque, para quem não conhece, coloca aí no Google gráfico enfoque, você vai ver que a todo momento que a gente teve uma ruptura política no Brasil, a gente viu, seguido disso, um grande movimento no preço das ações. Foi assim com a nova Constituição da década de 80, foi assim com o impeachment do presidente Collor, foi assim depois que a esquerda ela veio para o poder com o Lula ali em 2003 a 2012. A gente viu antes do impeachment da Dilma uma grande pressão sobre o preço das ações, mas a partir do momento que o mercado começou a precificar isso, as ações começaram a andar muito forte e tudo isso acabou nesse dia aí que eu estou fazendo o vídeo, onde um ex-presidente foi absolvido de várias coisas que ele teoricamente fez no passado e o mercado acabou, no curto prazo, precificando isso. Você pode lembrar também no dia que o Moro, como é que é o primeiro nome dele mesmo? Sérgio Moro, pediu demissão com a bolsa aberta. A bolsa, acho que naquele dia caiu tipo 8%, mas depois também trajetória de alta. Qual que é, no frigir dos ovos, o conselho que eu te dou? Não se deixa levar pela política, porque a política, como eu já disse antes, ela cria ruído no preço dos ativos, mas não é um sinal claro. No longo prazo, o que determina a precificação e valorização das ações é a capacidade produtiva das empresas, e isso tem a ver com a cultura, com as pessoas que trabalham e com o capital empregado em tecnologia, que no final das contas vão gerar maiores lucros e isso vai ser acompanhado por maiores cotações das empresas, beleza? A gente pode falar aqui do democratas, republicanos. Os democratas, eles tendem a dar mais benefícios para a população e o mercado tende a valorizar isso de uma maneira diferente do que os republicanos. Os republicanos, eles querem menos impostos e menos gastos do governo. E isso tende a ser visto como uma coisa contracionista para o preço das ações. Só que isso também já provamos que, na verdade, é uma grande coincidência. Porque antes do mandato de alguns presidentes democratas, como Obama, e também do presidente lá, como é que é o nome dele? Ronald Reagan, a gente viu o mercado tomando muita porrada, numa baixa, num momento bem depreciado das cotações, e aí depois que essas incertezas passaram, a naturalidade é ver o preço voltando para cima, beleza? Então, para finalizar aqui esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para que a gente tenha uma audiência cada vez mais qualificada e interessada nos assuntos que a gente está fazendo. E também não esquece de apertar as notificações aqui para você receber novos vídeos, beleza? Eu sou o Tio Uli, estou aqui para falar de finanças e botar dinheiro no teu bolso através do conhecimento e é só o começo. Vem comigo e tamo junto.